Oi pessoal, eu sou a Papi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer comentando sobre a primeira temporada da série Os Feiticeiros Além de Waverly Place, que é um spin-off da série Os Feiticeiros de Waverly Place. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes pra ir fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa primeira temporada dessa série. No caso, gente, eu já fiz um comentando sobre essa primeira temporada no começo do ano, se eu não me engano, inclusive foi um dos primeiros, se não o primeiro comentando de 2025, de filmes e séries que eu fiz esse ano. Mas eu descobri recentemente, porque recentemente saiu o trailer da segunda temporada, e eu descobri recentemente que eu não assisti a série inteira quando eu fiz aquele comentando. Eu só tinha assistido os 7 primeiros episódios. Porque, recentemente, como eu falei, saiu o trailer da segunda temporada, e quando eu fui entrar no Disney Plus, que eu fui ver ali a série, eu descobri que a série não tem 7 episódios, como eu tinha assistido. Quando eu fiz aquele comentando, eu só tinha assistido os 7 primeiros episódios. Então a série não tinha 7 episódios, e sim 21. Foi assim que eu descobri que eu não tinha feito comentando da temporada inteira. Então por isso que eu resolvi fazer um novo comentando sobre a primeira temporada de Feiticeiros de Waverly Place. Inclusive, falando sobre o trailer, vai ter reagindo aqui no canal que vai sair essa semana. Inclusive eu falei isso no vídeo de segunda-feira, que vai sair reagindo essa semana. Então por isso que eu resolvi fazer um novo vídeo, porque eu percebi que eu não tinha feito comentando da temporada inteira. E agora, falando sobre a série, eu amei essa série. Acho que é a primeira série que é spin-off de uma série original da Disney Channel que eu amei tanto quanto eu amo a original. Que no caso, acho que essa é a primeira que eu gosto igual as duas, pelo menos. Porque a outra série que eu lembro agora que tem um spin-off e que eu prefiro a original do que o spin-off é a Zoe Raven. Que a Zoe Raven ganhou um spin-off dela em 2018, 2017, não me lembro, 2019 eu acho que já tinha. Eu não lembro se foi 2018 ou 2017, que é a série A Casa da Raven. E eu gosto da Casa da Raven, mas eu prefiro a Zoe Raven. No caso dos Feiticeiros de Waverly Place, eu gosto da versão original, mas eu também gostei muito dos Feiticeiros Além de Waverly Place. Eu não decorei o nome da série certinho até agora, né? Toda vez que eu falo errado. Mas até essa série eu gostei tanto quando eu gosto da original. E agora falando um pouquinho da história da série. Inclusive, essa parte toda que eu vou contar da história vai ter spoiler. Então, se você não assistiu a primeira temporada, não assista esse vídeo. Assista a primeira temporada inteira primeiro, antes de assistir esse vídeo, porque eu vou dar spoiler da história inteira dessa série. E a série, ela começa no aniversário do Justin. Que o Justin é um dos personagens da série original que voltam pra essa série. Inclusive, ele aparece... Eu ia falar que ele aparece em todos os episódios porque ele é um protagonista, mas acho que ele não é bem o protagonista dessa série. Mas o foco principal dessa série é a família do Justin. Então ele aparece em todos os episódios. Acho que ele é o único da série original que aparece em todos os episódios. Então a série começa no aniversário dele de 34 anos, quando a Alex, que é a personagem da Selena Gomez, que é uma das personagens que volta também, pra minha alegria, porque a Alex era minha personagem favorita no Feiticeiros de Waverly Place, ela chega ali na casa do Justin com uma menina, que essa menina é a Billy, que ela é, pra mim, a Billy que é a protagonista, porque o foco principal da série é a Billy. E ela traz a Billy ali pro Justin porque a Billy ela é uma feiticeira em treinamento e ela já foi expulsa de várias escolas, então ela traz a Billy pra casa do Justin pra pedir pro Justin treinar a Billy pra ela aprender a controlar os seus poderes. Né? Como eu falei, a Billy é uma feiticeira em treinamento e que essa era a última chance da Billy ser treinada por alguém, porque ela já tinha sido expulsa de várias escolas e também no decorrer da série ela fala que ela já foi expulsa de vários lugares onde ela morou, inclusive, também. E de início o Justin não aceita porque ninguém da família dele sabe que ele é feiticeiro. Então ninguém, tipo, a esposa e os filhos dele não sabem. Inclusive, enquanto a Alex tá falando com o Justin sobre a Billy aparece ali no quarto dos filhos do Justin, que é eu acho que é Roman, que fala o nome dele, que é o do filho mais velho do Justin, e o Milo, ela aparece ali e ela acaba revelando pra eles que ela é uma feiticeira. Inclusive, durante esse primeiro episódio inteiro, a Billy causa uma confusão ali usando seus poderes, porque ela traz um monstro, uma coisa do tipo, pra casa do Justin, só que ela não sabe como levar esse monstro de volta de onde ela trouxe. Porque ela não sabe usar os poderes direito dela. Tanto que ali, porque esse monstro era assim, se você olhasse pra ele, você ficava tipo... petrificado, uma coisa do tipo. Então tem um momento lá que a Alex, ela finge que vai usar o poder dela,
E ela acaba sendo petrificada de propósito pro Justin ajudar a Billy. Porque o Justin, depois que acontece uma coisa que a gente descobre no decorrer da série, que ele é demitido do emprego dele no mundo dos feiticeiros, ele desiste de usar os poderes dele, né? Ele tem os poderes dele, mas ele não usa há anos, desde que ele foi demitido do emprego dele. Inclusive, a gente descobre mais sobre essa questão dele ter sido demitido. Então, por isso, esse é um dos motivos também que ele não aceita treinar a Billy no início da série, no início do episódio. Mas a Alex faz isso de propósito de ficar petrificada pro Justin ver que ele consegue sim treinar a Billy. Então ele ajuda ali a Billy e ele concorda em treinar a Billy. Só que, inclusive, depois disso, a Billy passa a morar na casa do Justin. Só que, no caso, ele pede pra Billy não falar pra ninguém que eles são feiticeiros, porque ninguém da família dele sabia. No caso dos filhos do Justin, eles sabiam que a Billy era feiticeira, mas não sabiam que o Justin também era. Então, o Justin proíbe a Billy de usar os poderes dela na casa deles e eles passam a usar eles só podiam usar os poderes dele na toca, que é o mesmo lugar onde o Justin, a Alex e o Max treinavam com o pai deles na série original. Inclusive, é o mesmo cenário, acho que é só um pouco menor que a original, mas é o mesmo cenário. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei também, que eles trouxeram esse cenário. Só que, então, no decorrer da série inteira, da primeira temporada, é a Billy treinando. A Billy treina os poderes dela ali junto com o Justin e causa confusão usando os antipoderes, porque a Billy é muito igual a Alex, né? Que ela usava os poderes dela. A Alex usava, né, na série original os poderes dela, não só na toca, mas em tudo quanto é lugar. Ela usava e de forma meio errada. Depois ela aprendia com os erros dela, quando ela causava uma confusão usando os poderes dela. A Billy é a mesma coisa no decorrer da série inteira. Ela causa algum problema com os poderes dela e acaba aprendendo com esse erro que ela cometeu no decorrer da série inteira. E no caso, como eu falei, a família do Justin não sabe que a Billy é uma feiticeira, só por causa dos filhos do Justin sabem que a Billy é uma feiticeira. Mas eles não sabem que o Justin também é, né? Mas logo no segundo episódio eles descobrem que o Justin é um feiticeiro também, porque a Billy acaba contando sem querer pros filhos do Justin que ele é um feiticeiro também. E depois acaba que nesse mesmo episódio a esposa do Justin, que é a Giada, eu acho que é Giada que fala o nome dela, descobre que o Justin e a Billy são feiticeiros. E a partir disso, o decorrer da série inteira, como foi, é a Billy aprendendo a usar os poderes dela e causando confusões usando seus poderes de forma errada. Só que tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembro agora. Que quando a Alex traz a Billy pra casa do Justin, ela fala que existe uma profecia envolvendo a Billy, onde nessa profecia a Billy ela precisaria aprender a controlar os poderes dela, senão isso causaria não é causaria o fim do mundo, né? Porque, como é que eu vou explicar? Eu tô tentando lembrar como é que era 100% a profecia, mas era tipo, a Billy tinha que aprender a controlar os poderes dela, porque isso salvaria todo mundo. Agora eu lembrei. É literalmente isso, tanto que o Justin até fica bravo com a Alex no momento que ela conta, porque ela não conta isso logo de cara, ela conta literalmente quando ela tá indo embora, no primeiro episódio. E, no caso, além da Billy ter que aprender a usar os poderes, ela passa a viver no mundo dos humanos, né? Porque ela cresceu no mundo dos feiticeiros. Então ela tem que aprender como é viver no mundo dos humanos. Inclusive, ela começa a frequentar uma escola de humanos. Que, no caso, é a escola onde o Justin trabalha como... Eu não lembro agora qual era a profissão dele antes, mas no decorrer da série ele vira diretor daquela escola. Que é a mesma escola, inclusive, que o Roman estuda. Inclusive, ele, logo nos primeiros episódios, quando a Billy vai pro primeiro dia dela, ela conhece a Winter, que é a melhor amiga do Roman, e vira a melhor amiga dela também. Inclusive, tirando a família do Justin, a Winter é a única pessoa que descobre não, porque a Billy acaba contando pra ela que ela é feiticeira. A única pessoa que sabe, além da família do Justin, que a Billy é uma feiticeira, é a Winter. Inclusive, essa Winter foi uma das minhas personagens preferidas depois da Billy. Eu amei a Winter, é uma das minhas personagens preferidas. É minha segunda personagem favorita, na verdade, porque a Billy é minha favorita. Principalmente porque ela é bem parecida com a Alex, acho que até por isso que eu gosto muito dela. Porque ela é muito parecida com a Alex, e a Alex, da versão original, é a minha personagem preferida. E no caso, além da Billy ter que aprender aprender a controlar seus poderes e ter que lidar com as questões de viver no mundo dos humanos, ela ainda tem que lidar com a questão da profecia dela, que ela não sabe dessa profecia dela, que ela descobre mais pra frente no final do episódio, no final da temporada, mas eu já falo mais sobre isso. E acaba que em alguns episódios, não são em todos, mas em alguns episódios, aparecem tipo, pessoas atrás da Billy. Que tentam, tipo, sequestrar a Billy, capturar a Billy, uma coisa do tipo. Tanto que no episódio que a Winter descobre que o Justin e a Billy são feiticeiros, ela no início não acredita muito quando a Billy fala, mas aí chega
tipo uma fumaça, alguma coisa do tipo, que tenta levar a Billy, que no caso no início tenta levar o Roman, mas depois acaba tentando levar a Billy, porque o Roman nesse episódio pega a varinha da Billy. Essa fumaça veio atrás do feiticeiro que tá usando magia, que era a Billy, né, no caso. Só que como o Roman tinha pegado a varinha dela, achavam que era ele, mas depois tentam pegar a Billy, e o Just acaba salvando a vida da Billy ali. Só que ninguém fala pra Billy sobre a profecia. Ela descobre sozinha sobre a profecia, sobre a profecia envolvendo ela no decorrer do final da temporada. Então acontece isso de várias pessoas, acho que é 2 ou 3 pessoas que vêm atrás da Billy em alguns episódios pra tentar capturar ela. Inclusive tem uma pessoa que é toda encapuzada, que ela meio que tá mandando essas pessoas atrás da Billy pra capturar, e a gente descobre mais sobre isso no final da temporada. Principalmente porque, agora foi um pouco mais do final, porque no decorrer da série inteira é isso da Billy aprendendo a usar os seus poderes e tendo que lidar com aprender a viver no mundo humano. É literalmente essa questão da série inteira. Mas no final ali da série, tem um episódio que é o aniversário de 13 anos da Billy, que, se eu não me engano, o Just falou no início do episódio que quando um feiticeiro faz 13 anos, ele tem uma missão pra fazer, que eu acho que é criada pela pessoa que tá treinando ele, pra testar suas habilidades de feiticeiro. Alguma coisa assim que o Just fala, e o Just ele cria uma missão pra Billy treinar os poderes dela. Só que no caso a Billy nunca chega a fazer essa missão porque o Just deixa tipo um envelope ali marcando a primeira dica pra ela ir nessa missão. Só que essa pessoa encapuzada tira esse envelope que o Just deixa ali e deixa tipo uma caixa, alguma coisa do tipo, na cama da Billy, e a Billy acaba sendo tipo transportada pra uma caverna. Não só ela, porque acaba indo também os filhos do Just, né, o Roman e o Milo. Eles acabam indo junto com ela sem querer. Por engano, eles acabam indo junto com ela. E acaba que ali, durante a missão, que acaba que o Roman e o Milo ajudam a Billy nessa missão. Acabam ajudando ela. E o Just acaba indo para lá quando a Billy, o Milo e o Roman, eu ia falar o Just, ficam tipo pendurados num negócio lá, tipo um precipício, alguma coisa do tipo. E aí ele ajuda os 3, só que tem um momento quando ele vai ajudar a Billy tá tentando pegar um colar, porque a missão inteira da Billy foi pra chegar num colar que tinha lá, que tinha no lugar dessa caverna. Só que ela deixa cair na hora que ela cai nesse precipício, e quando ela vai tentar pegar, assim, ela não consegue pegar, pelo menos dá a entender que ela não consegue pegar, e o Just ajuda ela a sair daquele precipício, e depois a gente descobre que o Just acredita que a Billy não pegou aquele colar, que ela deixou ele naquela caverna, mas na verdade ela conseguiu pegar. Tanto que, isso é bem lá no final da temporada, isso é literalmente nos últimos episódios. Tanto que no episódio seguinte a Billy tá tentando investigar pra saber mais sobre esse colar. E até, inclusive, como eu falei, no decorrer a Billy ela tá investigando, e ela pra poder investigar, porque aquele colar dele começa a brilhar do nada. Ela fala algumas coisas lá e ele começa a brilhar, tipo, guiando ela pra descobrir a verdade sobre esse colar. E ela descobre que ela tem que ir pro mundo dos feiticeiros. Porque ela vai junto com o Just e a família dele, porque o Just acaba conseguindo meio que recuperar o emprego dele no mundo dos feiticeiros. Porque nos episódios antes disso tudo acontecer, o Just briga com o Roman e a Billy porque eles usam os poderes da Billy na escola dos humanos, né? E então ele passa a deixar a Billy e o Roman de castigo por eles terem usado os poderes de forma irresponsável. E a Billy acha que o Just ele fala que ele nunca usou os poderes de forma irresponsável, mas a Billy acha que ele fez isso sim. Então ela lança um feitiço fazendo o Roman e ela indo parar na cabeça do Just. Se eu não me engano, é alguma coisa assim. E ali eles começam a ver, tipo, memórias da vida do Just. Inclusive, nesse momento do episódio, aparece várias imagens da série dos Feiticeiros de Replays. Inclusive, tinha coisa lá que eu lembro de acontecer nos Feiticeiros de Replays. Não sei nem como, que faz anos que eu assisti essa série, mas eu lembro de algumas cenas que apareceram ali. E ali, a Billy descobre o real motivo do Just ter sido demitido do emprego dele no mundo dos feiticeiros. O que acontece é que ele trabalhava, tipo, numa escola de feiticeiro, alguma coisa do tipo, e acaba rolando um acidente lá, e quando ele vai usar a varinha dele, a varinha dele ele não consegue usar o feitiço, e acaba que o assistente dele, que acaba salvando as pessoas ali nesse incidente que aconteceu, e acaba que por causa disso, do Just não ter conseguido salvar essas pessoas, o Just é demitido e o assistente dele assume o lugar dele. Só que a Billy percebe que tá faltando alguma coisa nessa memória. E aí ela lança o feitiço e descobre que, na verdade, o cara armou pro Just. Porque ele pegou tirou os poderes da varinha do Just, alguma coisa do tipo que ele fez,
Só que o Just descobre isso, então ele lança um feitiço no Just pro Just esquecer essa parte dele, que ele tinha descoberto o que o cara tinha feito. E no caso, só que a Billy lança o feitiço de volta, e o Just acaba lembrando, porque afinal eles estavam na cabeça do Just quando eles faziam isso, e acaba que ali o cara aparece na frente do... Ali na cabeça do Just ele aparece pro Roman e pra Billy, e a Billy e os dois começam, derrotam esse cara. E aí que o Just descobre o que aconteceu de verdade naquele dia, que armaram pra ele. Só que depois disso, quando a Billy tá pra investigar o colar dela, que ela tem que ir pro mundo dos feiticeiros, acaba vindo uma, acho que a reitora, que trabalha ali no lugar onde, porque o cara que assumiu o lugar do Just, agora ele ia trabalhar no... Não é congresso? É no negócio, alguma coisa do tipo dos feiticeiros. Eu não lembro agora qual que era a palavra certinha. Ele vai trabalhar nesse lugar. E o Just descobre isso no início desse episódio. Que ele descobre toda a verdade do porquê que ele foi demitido. Do que aconteceu nesse dia que armaram pra ele. E ele descobre que esse cara vai assumir esse lugar, né? E no caso, nesse episódio que a Billy tá investigando o colar, a reitora, que era a chefe de todo mundo ali, convida o Just pra assumir o lugar daquele cara que armou pra ele no passado. E o Just, que no caso eles estavam pensando em colocar o Just no lugar dele. Acho que é na diretoria dos feiticeiros, alguma coisa do tipo, eu não lembro agora a palavra. Então vai todo mundo pro mundo dos feiticeiros pra meio que apoiar o Just. No caso da Billy, do Roman e do Milo, eles querem ir pra investigar sobre esse colar. Porque o Roman e o Milo sabiam sobre o colar da Billy. E a Winter também, se eu não me engano. Mas a Winter não vai junto com ele, só vai os filhos do Just e a esposa dele. Que no caso, enquanto o Just tá lá conversando com a reitora junto com a esposa dele, o Roman, a Billy e o Milo vão atrás de um lugar que é um arquivo, que é onde o colar manda a Billy. E lá a Billy descobre um pouco sobre a profecia, porque ela encontra tipo de um quadro que tem escrito uma profecia, só que ela não consegue terminar de ler antes de causar... Porque aparece um cara lá que aquele lugar era proibido. Então aparece um cara lá tentando levar eles, prender eles num lugar lá que eu não lembro agora. E o Just salva os dois e acaba que ele consegue um emprego no lugar daquele cara que armou pra ele no passado. Só que a Billy não consegue terminar de ler a profecia. Só que depois que eles voltam pra casa, o Milo dá pra ela a placa da profecia que ele conseguiu pegar. E aí que a Billy descobre que, na verdade, a profecia é falando de uma feiticeira poderosa que destruiria o mundo. Né? Que no caso ela fala isso e depois disso ela passa a ter medo de usar os seus poderes. Isso é no antepenúltimo episódio. Tanto que no último e no penúltimo episódio, ela tem medo de usar os poderes dela. E acontece ali no penúltimo episódio, que a Billy no dia seguinte tinha uma prova no mundo dos humanos. E ela e o Milo e a Winter estavam estudando para essa prova. Só que ela fala que ela não tá preparada porque ela não consegue esquecer da profecia. Então ela não consegue se concentrar para estudar. Então eles até falaram dela fazer a Winter, daí eu acho, dela fazer uma nevasca ali pra não ter aula, pra ela ser cancelada. E no dia seguinte, só que a Billy não resolve não fazer isso, porque ela não quer usar os poderes dela por causa do medo dela dessa profecia acontecer. E acaba que no dia seguinte, quando eles acordam, tá tendo uma nevasca ali do nada. Tanto que todo mundo acusa a Billy, incluindo o Just. Acreditando que o Just, que a Billy usou os poderes dele. Os poderes dela pra fazer essa nevasca, só que a Billy não fez isso. E acaba que o Just descobre isso através do trabalho dele. Porque isso acontece no primeiro dia dele de trabalho. Inclusive, é nesse episódio que aparecem os pais do Just, né? Que é o Jerry e a Teresa, que eles apareciam na série original. É os outros personagens que aparecem. Acho que o único o personagem que não aparece da série original é o Max. Mas pelo que, na época que essa série estava sendo gravada, a primeira temporada, eu acho que foi a Selena Gomez que postou uma foto que tava ela, o ator que faz o Just, o ator que faz o Jerry e a atriz que faz a Teresa, que é os pais do Just e da Alex e do Max. E só que nessa foto não estava o ator que faz o Max. Só que eu não lembro se ela confirmou isso ou o ator confirmou que ele estaria na série. Só que nessa primeira temporada o Max não aparece. E eu acho que numa segunda temporada ele possa aparecer, inclusive. E no caso, como eu falei, o Jerry e a Teresa eles vieram ali pra apoiar o Justin no primeiro dia dele de trabalho. E no caso o Jerry aparece 2 vezes. Ele aparece nos 7 primeiros episódios, quando a Billy liga não sei aonde lá pra pedir ajuda pra arranjar um feitiço pra fazer a lição de casa que o Just pediu. Que ela não queria fazer, então ela queria um feitiço pra fazer toda a lição de casa dela. Então essa é a primeira aparição do Jerry. E ele aparece nesse penúltimo episódio ali depois.
E no caso nesse penúltimo episódio, a gente descobre no decorrer dele quem é que criou a nevasca, porque realmente não foi a Billy. Tanto que ela fica até com esse medo de ter sido ela, que ela fez feitiço sem perceber, mas não foi ela que criou essa nevasca, foi outra pessoa, porque uns episódios antes, acontece da Giada, que é a esposa do Just, e o Roman ficar presos na toca, onde a Billy treinava os feitiços dela, e não só ela, mas acaba que uma das... Eu ia falar amiga do Milo, mas é mais inimiga do Milo, que é a Bella, acaba ficando lá e ela descobre toda a verdade sobre os feitiços, sobre o Justin e a Billy serem feiticeiros. Só que a Billy, quando eles saem dessa caverna, dessa toca, consegue sair, a Billy lança o feitiço pra fazer a Bella esquecer que ela viu, o que ela viu na caverna e tudo. Só que antes dela sair da caverna, ela pegou uma bola, alguma coisa do tipo que tava lá. E nessa bola tava preso um cara que não é bem um gênio, mas é quase como se fosse um gênio dela, porque realiza o desejo das pessoas. É literalmente isso, e ele estava realizando o desejo da Bella, e foi a Bella que desejou a nevasca. Então quem criou essa nevasca foi esse personagem, que eu não lembro o nome agora. Agora eu esqueci o nome do cara. Tanto que a Bella quando ela faz o segundo desejo dela, que é literalmente o projeto dela que ela estava fazendo com o Milo, pronto, que ela queria o projeto pronto, esse cara foge e ele começa a transformar as pessoas em tartaruga. No caso, ele transforma o Jerry e a Winter em tartaruga. E o Justin acaba descobrindo isso através do trabalho dele, volta pra Toca e pega a Billy lá. Porque a Billy, ela tinha ido pra Toca pra descobrir um jeito, sem usar magia, de descobrir quem é que tava criando, quem criou essa nevasca. E aí que ela descobre. E aí que o Justin descobre que a Billy tava falando a verdade sobre não ter usado os poderes dela e descobre que... E quando ele volta ali para que ele encontra o pai dele, ele descobre quem que é que realmente estava fazendo as coisas que ele tinha visto, que ele acusou a Billy de ter feito. Enquanto isso tudo estava acontecendo com o Jesse descobrindo a verdade, a Billy acaba escutando uma conversa entre o Roman e a Winter falando sobre a profecia dela, que eles meio que falando que eles tinham medo dessa profecia dela, e ela resolve fugir de casa. Pela segunda vez que ela foge no início da primeira temporada, eu não me lembro agora por quê. Então ela resolve fugir pro mundo dos feiticeiros e o Roman acaba indo com ela sem querer. Sem querer não, na verdade ele vai atrás dela, porque ela lança tipo um portal que ela passa e quando o Roman vê ela, ele vai atrás dela. E acaba que nesse portal o Jet descobre, depois usando os poderes dele, que a Billy usou os poderes dela pra ir num portal, pra abrir um portal e que o Roman foi com ela. Então ele passa a procurar pelos dois. Tanto que ele vai no mesmo lugar onde a Billy fugiu no início da série. Mas ele não encontra ela lá, encontra mais um clone dela, alguma coisa assim que ela tinha feito pra enganar o Just. E nesse momento que a Alex aparece na casa do Just e acaba que ele resolve não contar toda a verdade sobre a Billy, que a Billy não estava na casa dele, que a Billy tinha fugido, mas a Giada acaba contando toda a verdade pra Alex e os dois começam a procurar a Billy. Enquanto isso tudo acontece, a Billy vai parar num castelo junto com o Roman, que ela manda o Roman embora, mas o Roman acaba voltando pra ir atrás dela. E acaba que nesse castelo ali, ela encontra o cara que como eu falei, tinha uma pessoa encapuzada no decorrer da série inteira atrás da Billy. E esse cara é literalmente o vilão da série, porque ele queria que a Billy chegasse até esse lugar, porque a Billy vai pra esse lugar pra não usar os poderes dela, pra ficar todo mundo salvo dos poderes dela, pra ela não causar destruição do mundo como ela achava que era da profecia dela. E esse cara, na verdade, ele queria que a Billy fosse pra esse lugar, que eu não vou lembrar o nome do personagem agora. Porque no colar onde que a Billy encontrou, tá presa a mãe dele, que era tipo a vilã da série. Tanto que no caso a Alex, ela fala sobre esse colar pro Just, porque ela fala que tem uma mulher presa dentro desse colar, que essa mulher foi presa no passado por ela ter tentado, tipo, roubar os poderes do Just quando o Just era criança. Quando ele era criança, acho que era isso. E essa mulher foi presa no colar que tava presa numa caverna, e esse colar é o colar da Billy. Então, enquanto a Alex e o Just estão tentando procurar, achar, né, o Roman e a Billy, esse cara, que é o filho dessa mulher que tá presa no colar, tá tentando fazer a Billy entrar, tipo, numa câmera, uma coisa, pra tirar os poderes da Billy pra fazer a mãe dele sair do colar. E no caso, com a ajuda da Winter e do Milo, o Just e a Alex conseguem encontrar a Billy e o Roman, e eles vão com eles atrás dele lá tipo, numa torre que a Billy tava com o Roman, e com esse cara que tava tentando tirar os poderes da Billy. E ali o Just e a Alex conseguem derrotar esse cara, pelo menos dá a entender que eles conseguem derrotar esse cara. Só que quando eles voltam pra casa com o Roman e com a Billy, esse cara tá na casa deles ameaçando fazer mal pro Milo e pra Giada. E no caso, ele
ele tenta ameaçar, tipo, a Billy pra ir pra câmera de volta, mas nenhum deles deixa ali, né? No caso, nem a Katniss, a Diada e o Milo já tinham conseguido escapar desse cara. Então, nenhum deles deixa a Billy, esse cara ir pra cima da Billy. E acaba que ele é meio que derrubado ali pela Winter, porque a Winter, ela tava na cozinha da casa do Justin, e acaba batendo a porta dele, ele acaba caindo e a Billy empurra ele pra dentro dessa câmera, onde nessa câmera acaba saindo, tipo, uns raios que acertam o Milo e o Roman. E é a partir disso que o Milo e o Roman viram feiticeiros. Que literalmente eles viram feiticeiros porque eles pegam a varinha do Justin, e eu acho que é da Alex, e junto com a Billy eles conseguem derrotar esse cara, prendendo ele dentro do colar junto com a mãe dele. E literalmente a série termina com a chefe do Justin vindo pra casa do Justin pra entregar a primeira varinha do Roman e do Milo, porque agora eles são feiticeiros assim como a Billy, em treinamento agora também. E falando pro Justin que agora ele vai ter que treinar os três, porque vai ter a competição pra decidir quem vai ser o feiticeiro da família. Que isso acontece, inclusive, na série original. Inclusive, na série original, a gente mostra no filme a competição, né? Que é a Alex que ganha. E até fala ali, acho que no primeiro episódio, no último episódio, isso tudo acontece entre o primeiro e o último episódio. Entre o penúltimo e o último episódio. Eles até falam que quem ganhasse como feiticeiro da família, os outros deixariam de ter os seus poderes. E isso realmente acontece na série original. Eu acho que o Justin só consegue ficar com seus poderes porque ele começa a trabalhar no mundo dos feiticeiros. Então ele continua com os poderes dele, mas o Max não continua com os poderes dele. Porque eu lembro que tinha uma coisa assim na série original. Tanto que nesse decorrer da série a gente descobre um pouquinho do que aconteceu com o Max, né? Que ele virou dono de um monte de lanchonetes e que ele é rico agora. Que fala isso no decorrer de alguns episódios dessa primeira temporada. Fala sobre um pouco do que aconteceu com o Max, apesar dele não aparecer. Ele é o único que não aparece, né, no caso. E no caso, a série termina com a Alex dando o colar que estava preso esse cara e a mãe dele pra chefe do Justin. E acaba que ali a gente é revelado que essa chefe do Justin é a vilã agora da série. Porque ela parece tipo uns olhos vermelhos, alguma coisa do tipo, relacionada com o colar, mostrando pra gente que ela é a nova vilã. Então eu acho que nessa segunda temporada, inclusive, ela vai ser a grande vilã da série, incluindo indo atrás da Billy, inclusive. E eu acho que é só sobre isso, sobre a primeira temporada, tudo isso que teve. E eu amei essa série, eu amei os novos personagens. Como eu falei, a Billy é minha favorita. Acho que eu e a Winter são as que eu mais gostei. Eu também gostei muito dos filhos do Justin. E agora, eu tenho umas teorias envolvendo os filhos do Justin nessa segunda temporada, mas eu vou falar sobre isso quando eu reagir ao trailer. Porque aí eu já falo tudo o que eu acho do trailer, que possa ser que eu tenha algumas teorias envolvendo quando eu reagir ao trailer. E além das teorias que eu já tenho só assistindo a primeira temporada. Mas eu vou falar sobre isso no vídeo de domingo. Mas eu gostei muito dessa série e, como eu falei, ela é totalmente... Não é igual, mas é bem parecida com a original. Ela tá na mesma essência da original. Então eu amei essa série. E como eu falei no início do vídeo, ela é a primeira spin-off de uma série Disney Channel que eu gosto tanto quanto eu gosto da original. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixar de vídeos e de séries e filmes pra fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.